Que benção. Aos obreiros da nossa retaguarda, às irmãs, a nossa gratidão. A minha esposa que me acompanha, meu filho, Deus abençoe. Amados, por bondade, aproveitando que em pé estão, abra sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis, capítulo de número 41, um texto maravilhoso, onde o Senhor nos direciona para juntos nós compartilharmos uma palavra, baseando-se no tema que é florescer. Eu creio que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Que ambiente maravilhoso, um ambiente espiritual, uma atmosfera maravilhosa. Eu creio que o Senhor tem coisas grandes para nós aqui nessa noite, viu? Em nome do Senhor Jesus. Quem achou pode confirmar dizendo amém. Gênesis, capítulo de número 41, a partir do versículo de número 50, que nos diz assim a palavra do Senhor: E nascera José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Verso 51. E chamou José o nome do primogênito, como diz aí, meus irmãos? Como que é o nome do primogênito? Manassés. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Verso 52. E o nome do segundo chamou todos Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vamos todos juntos num coro bem forte dizer a parte final. Eu vou ler a parte A, os irmãos a parte B. E o nome do segundo chamou Efraim. Vamos só mudar crescer para florescer. Vamos lá, 3, 2, 1. Porque disse: Deus. Amém. Quero estar assentadas e assentados, meus amados e queridos irmãos. Deus te fará crescer. Eu creio que Deus te fará prosperar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já ouvimos aqui um relato pela pastora, não é, sobre o significado, a etimologia da palavra florescer. Eu quero ainda compartilhar o significado de florescer, que é ganhar vida. Florescer é surgir, é nascer, é o novo, é nascer flores. Quando se fala de flores, as irmãs estavam com as flores aí, né, algumas flores. Florescer, quando se fala de flores, fala de um ambiente de alegria, um ambiente que nos remete a um lugar de paz, de alegria, de felicidade, não é? Quando se fala de flores, vemos flores, é um ambiente de alegria. Florescer, tanto no sentido literal como no figurado, indica um processo de crescimento. Quando se fala de florescer, está falando de desenvolvimento. Quando se fala de florescer, também está falando de prosperidade, seja em plantas, seja pessoas, seja projetos ou situações. Isso quer dizer florescer. E o Senhor me leva a um texto maravilhoso, que quando orava ao Senhor para vos trazer uma palavra nessa noite, o Senhor me leva justamente para esse texto que outrora nós acabamos de ler. Interessante é que, estudando, vendo algumas versões bíblicas, na Bíblia Nova Versão Internacional, a NVI, o versículo que por hora nós repetimos, vai dizer assim, ó: o segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra
onde tenho sofrido. Coisa linda são as versões, e eu me amarrei nessa versão também. Deus me fez prosperar na terra onde eu tinha sofrido. Eu abro um parênteses aqui já na introdução dessa palavra, para liberar uma palavra sobre a tua vida, você que chegou aqui nessa noite, que Deus vai te fazer prosperar na terra do teu sofrimento. Talvez você chegou aqui sofrendo, talvez você chegou aqui decepcionada ou decepcionado por alguma circunstância, mas eu venho da parte de Deus dizer para você, aleluia, que Deus vai te fazer prosperar. Você crê nessa palavra, querido? Aleluia. Ainda que alguém diz que não, o Senhor vem e diz que sim. Ainda que alguém diz que não dá, o Senhor vem e diz que dá. Ainda que as portas estejam fechadas, o Senhor vem e abre ela para mim e ela para você. Ainda que o mar esteja revolto, mas o Senhor é aquele que acalma a tempestade para você. Interessante que esse versículo também, na nova linguagem de tradução, da tradução de hoje, né, a nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim, ó, no segundo filho pôs o nome de Efraim, disse, Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Deus me deu filhos no país onde eu tenho sofrido. Já na versão King James vai dizer assim, quanto ao segundo filho, ele se chamou Efraim, justificando, Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. É ele dizendo, cheguei aqui, sofri, cheguei aqui, entristeci, cheguei aqui, não foi fácil, cheguei aqui, olha que sofrimento. Porém ele estava dizendo, mesmo chegando aqui nessa situação, Deus na Bíblia do expositor, esse versículo vai dizer, Deus me fez fértil. Deus me fez fértil na terra da minha aflição. É o que o Senhor tem para nós nessa noite. Deus me fez fértil. Aleluia. Deus vai te fazer florescer, querido. Pastor Jovair, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesta noite. Aleluia, eu sei que esse ambiente já está tomado pela glória de Deus e tudo está favorável para que coisas extraordinárias aconteçam aqui nessa noite. Vocês crêem comigo, meus queridos? Aleluia, tudo está favorável. O ambiente, a minha retaguarda, querido, está um ambiente de glória. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Aleluia. O texto é conhecidíssimo demais, a história desse jovem. E na Bíblia, linguagem contemporânea, esses versículos que ora acabamos de ler, vai dizer que José teve 2 filhos, que nasceram antes da fome. Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, era mãe. E José deu o nome do primeiro Manassés, que quer dizer esquecer. Dizendo, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento na casa dos meus pais. O segundo filho, ele vai colocar o nome de Efraim, que deu o nome de Efraim, dizendo prosperidade em dobro. A Bíblia, a linguagem contemporânea, vai dizer justamente isso, dizendo, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Amados, nós estamos diante de uma das histórias mais lindas, comoventes da Bíblia Sagrada. Quem é que nunca ouviu, pregou, leu a história de José, o filho de Jacó, o sonhador? Esse que foi um exemplo de dedicação a Deus. Esse que foi um exemplo de um jovem mesmo distante de casa, mesmo distante do seu líder, mesmo distante da sua congregação, mesmo distante do seu pastor. Ele nos dá um exemplo de fidelidade, porque a fidelidade não se demonstra só quando o líder está perto, ou só quando o pai está perto. Fidelidade se demonstra quando ninguém está vendo, porque
porque fidelidade é uma característica que tem que estar inserida na vida do obreiro, na vida da irmã do ciclo de oração, na vida do jovem, na vida da igreja. Fidelidade não é apenas em um ambiente, fidelidade é algo que nós devemos carregar conosco aonde nós estivermos, seja na faculdade, seja no mercado, seja na rua, seja viajando, seja longe, seja perto. Fidelidade tem que ser uma característica inserida em mim, inserida em você. Fidelidade só para se aparecer não é fidelidade. A fidelidade deste jovem, ela é demonstrada longe dos seus irmãos, longe do seu pai, enfim, longe de todos. Porém, não longe de Deus, perto de Deus, porque aonde quer que ele estivesse, ele sempre tinha Deus, porque ele era fiel. Eu olho para esse jovem e vejo um exemplo de renúncia, um exemplo de superação. José nos inspira. Momentos de angústia, de sofrimento, querido, se você começar a ler a história de José, ela te inspira. Ela te faz olhar para essa história e olhar para a nossa história, e às vezes fazer uma comparação e dizer assim: não estou sofrendo nada, não estou padecendo nada. Por isso que eu digo que essa história é uma história de superação. E na história de José, nós vemos ele sendo provado, nós vemos ele sendo odiado. Na história de José, nós vemos ele sendo humilhado, nós vemos ele sendo desprezado, porém vemos também ele sendo respeitado, ele sendo honrado e ele sendo abençoado. Eu venho lhe dizer, não importa a tua história, se você foi humilhado, se você foi odiado, se você foi desprezado, eu venho lhe dizer, nesta noite Deus vai te honrar, nesta noite Deus vai te abençoar, e nessa noite Deus vai fazer você esquecer, aleluia, daquilo que você passou. Você recebe essa palavra nessa noite? Então levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Quando eu disse que o ambiente está favorável, querido, nós estamos num congresso do ciclo de oração. E ciclo de oração já está dizendo, é ciclo de oração. Por alguns lugares já não é mais ciclo de oração, pastor Jeová, é ciclo de tantas coisas, menos de oração. Mas eu percebi ao entrar nessa igreja, aleluia, eu me arrepiei porque eu senti a presença do Senhor. Quando eu estava chegando e estacionando o carro, ali as irmãs estavam cantando, e eu percebi no louvor a unção e a graça de Deus. Por quê? Porque são mulheres de oração. E como é gostoso pregar num congresso onde tem mulheres que oram. Eu sou fruto de oração, eu sou fruto, filho de uma mulher que por mais de 22 anos dirigiu o ciclo de oração na cidade de Luanda, no Paraná. Depois foi para o Mato Grosso, dirigiu lá também. O ano passado, prove a Deus levar ela. Amanhã ela faria seus 78 anos. Mas uma mulher de oração, não tendo esposo crente, mas ela não deixava de ir às 6 horas, 5 da manhã na oração. Não tendo esposo crente, mas ela não deixava de orar. Por quantas vezes eu quis ficar em casa 2:30 da tarde, quando era na quarta-feira. Ela dizia, não meu filho, você vai comigo, nem que tu durma debaixo do banco, mas você vai. Hoje eu sou fruto de oração. Se estou aqui é porque alguém orou por mim, aleluia. Por isso que eu disse que tudo está favorável. Deus tem algo grande para fazer aqui nesta noite, aleluia. Desculpa se fugir da liturgia do teu culto, mas olhe para quem está do teu lado e fala assim, ó, Deus tem algo reservado para você aqui nessa noite. Mas diga com entusiasmo nesta noite, aleluia. Deus tem algo especial e reservado para você aqui nesta noite, aleluia. Você crê nisso, querido? Porque sair das nossas casas e vir para um culto como esse e não ter essa expectativa, meu irmão, é tempo perdido. Aleluia. José tinha 17 anos, apacentava o rebanho junto com os seus irmãos. E José era aquele jovem aquele filho que quando chegava em casa, ele, não vou dizer que ele era um dedurão, né? Não, mas ele era um filho que relatava todas as coisas para o pai. Ó pai, aconteceu isso. Rubem falou isso. Aconteceu. José passava o relato.
E Jacó amava José mais do que os outros filhos, porque foi filho da sua velhice. Porque José era filho já da sua idade avançada. E Jacó deu aquele presente para José, aquela túnica que chamou a atenção. E os irmãos já começaram a ficar todo rancoroso por isso. Aquela túnica de cores. Além disso, é claro, era perceptível o carinho, a atenção que Jacó dava para José. Era visível isso começou a criar uma dor aqui nos irmãos, ó. Eu não sei se você tem uma dor que é bem aqui, ó. Quando você vê alguém crescendo, quando você vê alguém prosperando, quando você vê Deus usando, eu acredito que não tem, né? Mas uma dor que começa a dar bem aqui neste lugar assim, ó. E eles começaram a olhar para José, e como se não bastasse o pai amar, o pai dá uma túnica diferente. Como se não bastasse, José vem e relata 2 sonhos que ele teve. Aí foi a conta d'água. Falei, não, agora é demais, não dá para ficar com esse menino não. Ele é muito abusado, ele é muito peralta, ele está se achando o quê? E ele começou a ser odiado pelos seus irmãos. Ainda mais porque ele sempre executava com ordem aquilo que o pai mandava ele fazer. Vocês conhecem a história que na sequência você vai ver que após os sonhos os irmãos falaram, pai, é o seguinte, nós queremos dar uma saidinha, nós vamos levar as ovelhas um pouco distante, vamos ali para Siquém e vamos passar uns dias lá, e assim vai. Passa-se os dias e o pai, preocupado como um pai que se preocupa com os filhos, chama José e fala, José, é o seguinte, os seus irmãos já estão alguns dias longe e eu estou preocupado. Na época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada disso, né? Mas é o seguinte, eu quero que você vai lá e vê como que eles estão e traz notícia. E José, como um filho que executava o que o pai mandava, ele não pensou 2 vezes, já obedece o pai. E a Bíblia vai dizer que ele vai a Siquém. Porém, quando ele chega em Siquém, os irmãos de José não estavam lá, e ele começa a procurar os irmãos e não encontra. E de repente a Bíblia vai dizer que passa um homem e fala, moço, o que tu está fazendo? O que você está procurando? Não, os meus irmãos que saíram de casa com as ovelhas e tal, e vieram para cá. Olha, e o homem vai dizer assim, ó, eu ouvi falar que eles foram a Dotã. Eles foram para Dotã. José, por ser um jovem obediente, ele obedece o pai. Ele poderia falar assim, pastor Jovaí, pai mandou até Siquém, não vi ninguém, estou voltando. Mas ele voltaria sem informação que o pai precisava, pastor Jová. Aí ele fala assim, peraí, se o pai mandou eu ir a Siquém, não encontrei, eles estão em Dotã, eu vou para Dotã. Ele já tinha andado 80 e poucos quilômetros da casa dele a Siquém. Para quem andou 80, andar mais 32, que dava de Siquém a Dotã, de 32 a 40, ele fala, isso é fichinha, porque ele obedecia com muita excelência a ordem que o pai dava. E ele vai, ok, obrigado, ele parte. Quando ele vai chegando a Dotã, os irmãos de longe já vai dizer assim, ó, olha lá, ei, ó lá quem vem vindo, ó, pela túnica é o sonhador. Pela túnica é o queridinho de papai. E aí ele já começa a maquinar, articular alguma coisa contra ele. Vamos matar. Nós mata, pega um cordeiro, mata, suja de sangue e leva para o pai e fala que morreu. Rubens fala, não, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso não. E aí, ó, eu até aceito jogar numa cisterna. E aí joga José na onde? Numa cisterna. Olha só que situação. Aleluia. Tudo isso por causa de um sonho. Todo sonho, toda promessa, todo projeto passa por um processo. Aleluia. Deus vai te fazer florescer, mas entenda que é um processo. Aleluia. Você talvez olha para você e fala, mas a palavra foi liberada, Deus usou um vaso, Deus usou um profeta e falou que ia acontecer, até agora nada. Eu venho lhe dizer nessa noite, talvez você está no processo, aleluia, o processo de morrer, mas vai nascer, vai florescer. Eu venho de Nova Esperança nessa noite para lhe dizer, vai florescer.
vai florescer. Ainda que alguém pisou e disse morreu, Deus vai fazer florescer. Teu ministério vai florescer. Aleluia. Vai, a igreja que você pastoreia vai florescer. Você crê nisso em nome de Jesus? A tua família vai florescer, a tua casa vai florescer. Aleluia. Vai florescer. Eu prego para quem crê. E se tem quem crê, levante a mão e adore o nome do Senhor Jesus Cristo. Diga para quem está do teu lado assim, ó, para florescer tem processo. Para florescer tem processo. Eita glória. Tem processo. Para de olhar quem está florescendo e dizendo, olha lá, quem é ela, quem é ele, chegou ontem, olha onde já está, fica tranquilo, você também vai florescer, o teu tempo vai chegar. Não se deixa levar por essa situação, por esse espírito ruim, de dizer, meu Deus, só ele, só ela, não. Vai passar, o teu tempo vai chegar. Não precisa matar, não precisa arrancar a flor de quem está florescendo, não precisa matar o broto, não. Deixa nascer, deixa florescer. Aleluia, ajuda se for preciso, porque o dia que você começar a florescer, alguém vai te ajudar também. Alguém vai colocar esterco, alguém vai jogar água. Aleluia, ajuda quem está florescendo. Diga para quem está do teu lado, me ajuda que eu vou te ajudar. Me ajuda que eu vou te ajudar. Entenda, querido, o processo não sou eu que escolho, não é você. O processo não somos nós que determinamos. Não sou eu que dirijo o processo, não sou eu que mando no processo, não sou eu que opino no processo, não sou eu que determino sobre o processo, não sou eu que dito sobre o processo, não sou eu que falo sobre o processo, mas é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Me vem à mente agora, pelo Espírito Santo, quando fala de processo, de crescer no tempo, que coisa linda quando você lê Jó. Jó não sabia do processo, porque Deus encontra, tem um bate-papo com Satanás, e é o próprio Deus que testifica dele, e vai dizer assim, pastor Elias, observar do meu servo Jó, homem fiel, reto, íntegro, o próprio Deus testificando, querido. Ele fala, mas também, rico do jeito que é, ter o que ele tem, qualquer um te adora. Eu falo, não, você está enganado. Ele não adora pelo que tem, financeiramente, não. Ele adora porque ele tem, ele não adora pelo que ele tem exterior, ele adora porque ele tem no interior. Você pode tocar, só não toca na vida. Perde tudo da noite pro dia, vocês sabem o texto, conhece a história, perde da noite pro dia, perde o filho, vai perdendo tudo, mas ele não deixa de adorar ao Senhor. É um processo. A ponto de ter um carro, começar a rapar a sua ferida, os amigos chegar, vir visitar, ficar 7 dias olhando, falar, meu, que situação desse homem, pecou demais. Que pecado é esse? Olha, 7 dias só analisando, e quando começa a abrir a boca não fala coisa boa, mas passa o processo, querido. Lá no capítulo 42 de Jó, aleluia, chega o tempo de começar a florescer. Eita glória. Jó ora pelos seus amigos, porque quando você colocar a mão, vai florescer. Eita glória, aleluia, vai florescer. Jó capítulo 42, versículo 10. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Eu venho lhe dizer nessa noite, Deus vai mudar teu cativeiro. Não, você não entendeu, eu vou dizer novamente. Deus vai mudar teu cativeiro.
Alguém achou que secou, aleluia, não. Olhava, foi, morreu, secou. Não, amanhã vai ver, eita glória. Amanhã vai começar a ver broto. Amanhã vai começar a ver uma grama verde. Amanhã vai comer, eita. Amanhã quando você abrir a porta da tua casa, vão ver o que aconteceu com a vizinha. Ela sempre estava moada, cara feia, mas hoje ela já levantou cantando hino. Ela já colocou um hino lá. Alguma coisa aconteceu. Você vai dizer: eu vim para o Confra florescer, aleluia. E fui ministrado, e fui ministrado, e fui ministrada, e Deus está começando a fazer florescer na tua vida. Você recebe esta palavra? Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Interessante olhar para esse texto, que quando ele está chegando em Dotã, eu vejo aqui 3 fases na vida de José, entre muitas. Mas essa aqui, a primeira fase, é a fase do sonho. A segunda fase é a fase do processo. Dos 17 aos 30, 13 anos. Um processo. Aleluia. E depois eu vejo a terceira fase, que é dos 30 aos 110, ou seja, foram 80 anos de governo. Deixa eu dizer algo para você. O tempo de honra sempre será maior. O tempo de honra sempre será maior. Você não está entendendo o processo, querido. Já faz 10 anos, fica tranquilo, o tempo de honra vai ser maior. Já faz 15 anos, mas o tempo de honra vai ser maior, aleluia. Foi 10 anos de seca, mas o tempo de florescer será maior, aleluia. Você está entendendo essa palavra, querido? Você recebe essa palavra nessa noite? Você recebe, você consegue receber essa palavra nessa noite? Se você consegue, levante a tua mãozinha, glorifica e exalta o nome do Senhor nosso Deus. Quando ele chega lá e vê os irmãos, algumas coisas arrancadas de José ali. Entenda. A primeira coisa que arrancaram de José foi a túnica. A segunda coisa que arrancaram de José foi a alegria, porque ele chegou todo alegre porque tem encontrado os seus irmãos. Imagina só um adolescente expressando alegria de ter encontrado os irmãos. Oh, gente! Encontrei vocês! Imagina a alegria dele. Que alegria! Só que não sabia que de lá para cá já estava maquinando coisas contra ele. José chega todo inocente, porque ele não estava levando em conta o sonho. O sonho ele contou, acabou. Mas os irmãos estavam remoendo o sonho que José contou. Porque o invejoso é assim, querido. Ele não se contenta com o teu sucesso. Ele não se contenta. Se alegra, meu irmão, aleluia. Quando alguém testificar, conta a benção, aleluia. Eu lá do Paraná me alegro com o pastor Jeová, quando ele faz as filmagens daqui, as notícias são alvissareira. Isso é milagre, aleluia. É se alegrar com o companheiro. As notícias são alvissareira e dizer: vai mesmo, Deus é contigo, aleluia. É se alegrar. Podemos ser macumbeiro gospel, tentar que não, tomara que não acerto, tomara que quebra, tomara que não vai não, querido. Se alegra, aleluia. O projeto do grande templo aqui de Naviraí, coisa linda, pastor Jovaí, coisa linda. Se alegrar com o companheiro, porque é o nome dele que vai ser glorificado. As pessoas vão passar e vai ver: epa, aí tem uma igreja aonde Deus habita. Aleluia. Há um tempo de crescimento para esse campo, pastor Jovair. Tu tem orado e pedido e derramado as suas lágrimas e dito: Deus, eu quero ver. E Deus
manda lhe dizer, vai começar a ver ainda em 2025. Aleluia. Ai, eita, rabando que anda sai. As estacas aumentando para lá, aumentando para cá. Os seus obreiros lhe ligando e dizendo, pastor, está acontecendo coisas extraordinárias. Há um tempo de crescimento, de florescimento para Naviraí. Quem crê, levante a mão, levante a mão. Rapicando assim, há um tempo de florescer. Há um tempo de florescer. Eita, eu prego para quem crê ou não? Eu prego para quem crê ou não? Se eu prego para quem crê, então levante a tua mãozinha, querido. Aleluia, aleluia. Porque pentecostal, querido, tem que ter alguma reação. Porque se não tiver reação, pastor Elias, está morto ou vai morrer. Então dá glória a Deus se você está vivo. Arrancaram dele a alegria. Os irmãos de José tipifica aqueles que estão ao nosso redor, bem próximo. Muitas vezes são aqueles que não querem ver o teu sucesso, não querem ver teu crescimento, não querem ver teu florescimento, não querem ver a tua prosperidade. Mas os irmãos de José, querendo ou não querendo, você vai florescer. Eu sempre digo assim, o difícil não é sonhar, o difícil é conviver com os irmãos de José. Bichinho atribuloso esses irmãos de José. Aqui não tem não, né? Graças a Deus, né? Aqui acredito que não tem os irmãos de José. Na sua família também não tem os irmãos de José não, né? Na igreja onde você congrega não tem não, né? Mas entenda uma coisa, o difícil não é sonhar, o difícil é conviver com eles. Mas não é impossível, porque a hora que Deus vai, a hora de Deus chega para a tua vida, e os irmãos querendo ou não, você vai florescer em nome de Jesus. A terceira coisa que arrancaram de José foi a liberdade. Olha só, livre, de repente se torna preso, um prisioneiro. Roubaram a liberdade dele, a alegria já roubaram, a túnica já roubaram. Agora rouba dele a liberdade de viver, a liberdade de ir e vir, a liberdade de voltar para a casa do pai, porque eles jogaram numa cisterna. Rubem sai. Quando Rubem volta, cadê o Zé? Cadê Zezinho? Cadê o mano? Já foi. Venderam para uma caravana de ismaelita. Venderam como escravo. Eita, eu já abro um parede para dizer para você. Pode até te venderem como escravo. Pode até te venderem. Mas vai chegar o tempo de quem te vendeu, aleluia, reconhecer você como a maior autoridade. Você crê nessa palavra, querido? Você crê nessa palavra, querido? Você crê nessa palavra? Pode estar te vendendo por 20 moedas de prata. Pode dizer para o pai que você morreu, mas os mesmos que disseram um dia, pai, José morreu, foram os mesmos que tiveram que voltar depois de anos e dizer, pai, José não morreu, José está vivo. Pai, lembra? Há 13 anos mais ou menos, sim, quando nós chegamos aqui, com a túnica de José, sim. O senhor lembra o que nós falamos para o senhor? Sim. Que José tinha morrido. Pois é, pai, imagina só. Agora os mesmos filhos, pastor Jovair, ter que voltar diante do pai, como qualquer filho que faz arte, né? Ele nunca chega, sempre chega olhando do chão, dizendo, pai, ô pai, fala, filhos, ô pai, é o seguinte, pai, nós temos algo para confessar para o senhor. Diga o que aconteceu, pai. Eu não sei nem por onde começar, pai. Diga. José está vivo, pai. Deixa eu dizer algo para você entender. Os mesmos que disseram que você não iria conseguir, os mesmos que trouxeram notícia ruim, aleluia, vai ser os mesmos que vai ter que testificar. Ei, está crescendo.
está florescendo. Mas não estava morrendo, pois eu achei que estava, mas não está mais não. Eu tô com... Eita, tá entendendo, querido? Você recebe essa palavra. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, aleluia, que chegou talvez aqui na sequidão, no tempo da aflição, mas eu venho lhe dizer para você: Efraim está chegando aí, aleluia. Efraim está chegando aí. Efraim está chegando aí. Você recebe essa palavra, levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. O que me amarro nessa história é que mesmo num ambiente desse, José nunca se afastou da presença. José nunca se afastou da presença. Tem crente que por qualquer coisa, talvez aqui não tem, mas tem crente que por qualquer coisinha já muda de igreja, já não vem mais na igreja, já faz biquinho, e não vamos mais. Aí o pastor tem que ficar lá: vai bebezinho, vamos para a igreja, vamos, vai, por favor, você é tão bonita, você é tão especial, você canta tanto, você prega tanto, tem que ficar adulando, meu irmão. Pelo amor de Jesus Cristo, eu me amarro em João 6, quando os discípulos chegaram até Jesus, Jesus está pregando, o discurso está pesado, os discípulos começaram a ir embora, começaram a sair da igreja, o congresso foi esvaziando, aí um chega e falou: Jesus, é o seguinte, muda a mensagem aí, está todo mundo indo embora. Ele falou: então tá, vamos mudar, vamos melhorar. Ele falou: não, olhou para ele: vocês querem também? Não vai ficar. Aleluia, entenda. Nós estamos vivendo uma geração de mimados, que talvez aqui não tem, mas por aí tem, de mimado, que tem que dar um microfone para o culto dele sendo manto, né? Tem que dar um cargo para ele ficar na igreja. Não precisa nada disso. Quem serve ao Senhor, querido, ele não precisa estar aqui, aleluia. Ele não precisa ter essa pecinha na mão, porque essa pecinha não tem unção, não tem nada. Essa pecinha é só para nós se comunicarmos, aleluia. O que você tem que ter é a unção de Deus na tua vida, é você andar pelos bairros de Naviraí e dizer: vai um homem de Deus, vai uma mulher de Deus, aí ali um homem de Deus, olha ali, olha, eita glória. Não importa o ambiente onde você está, não perca a presença. Na cova ele estava com a presença, sendo maltratado ele estava com a presença, sendo vendido ele estava com a presença, sendo tratado mal ele estava com a presença, sendo caluniado ele estava com a presença, sendo atacado ele estava com a presença, na prisão ele estava com a presença, algemado ele estava com a presença, no cárcere ele estava com a presença. Quem tem a presença, quem tem a presença, quem tem a presença, quem tem a presença é diferente. Quem tem a presença é diferente. Aleluia. Aleluia. Quem tem a presença recusa, foge, corre. A Potifera, a mulher de Potifar, olhou para José e falou: que rapaz bonito, elegante, atraente. Ela tentou seduzir, mas não conseguiu. Ele disse, é como se ele dissesse assim: eu prefiro ser homem longe do que ser um macho pecando. Eu prefiro correndo com a presença de Deus do que errar e me estrepar todinho. Não, ele corre, a roupa fica e ele corre. Quando o patrão chega, ela inventa toda aquela encenação, ele vai parar na prisão. Mas quem tem a presença, querido, quando chega na prisão, o carcereiro fala assim: rapaz, depois de um tempo eu vejo que tu é diferente. Rapaz, eu vejo que tu é diferente. Fala o seguinte: fica com a chave dos carcereiros, da cela, fica aí, ó, cuida pra mim. Quem tem a presença não precisa ficar gritando: eu sou crente, eu sou pentecostal, eu sou cheio. Não, quem tem a presença, aonde ele chega, pastor Elias, aonde ele chega, o ambiente é tomado. Aonde ele chega, alguém já diz assim: ó, faz uma oração para nós. Ora aqui para nós, olha aqui, ora. Você pode orar por nós, aleluia. Porque sabe que chegou um homem e uma mulher de Deus. Quando você chega no ambiente com a presença de Deus, o ambiente muda. Eu pastorei uma cidade no campo missionário, querido. E a esposa de um homem
se converteu. E ela pediu, vai lá em casa, pastor, faz uma visita. E nós fomos visitar e a história dela era triste. Ele era muito dependente químico. Droga e todo tipo de droga que você pensar. Ela contava que ela grávida, ele pegava comida, pegava no chão e falava, come. E ela tinha que comer. Um dia nós fomos lá na casa dele. Todo cabeludo, todo esquisitão, eu e minha esposa. Aleluia. Estou dizendo isso para edificar a sua fé. E quando você tem a presença, não somos nós, é a presença em nós. Aonde você chega, o ambiente muda. Aleluia. E nós visitamos eles algumas vezes, aconselhamos. Um dia tem um evento num colégio, ele não gostava de ir na igreja, porque é uma cidade pequena, as pessoas iam ver e conhecia ele. Ele falou, vai ter um trabalho ali do campo, vai lá naquele colégio. E ele foi, Deus tocou, e ele começou a frequentar os nossos cultos. Sentava lá no último banco, acabava, ele saía correndo. Falei, é melhor ele lá, saindo correndo, do que em outro lugar. Mas como, oh Jesus, mas Jesus é lindo, querido. A nossa ida na casa dele, levando a presença dele, mudou o ambiente, aleluia. Quando é um dia, quem é que levanta a mão? Aquele jovem, aquele homem que fazia aquilo com a esposa. Ele levantou, foi à frente, aleluia. Aceitou a Jesus, passou-se o tempo, eu mudei de lá, ele também mudou. Tempos atrás encontrei ele dizendo assim, pastor, a paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor, você está animado? Eu falei, estou animado até o tutano, pastor. Agora eu sou presbítero da casa do Senhor. Aonde você chega com a presença, muda o ambiente. José conseguiu mudar o ambiente da prisão. Aleluia. E aí vocês conhecem a história? Ele revela o sonho do padeiro, do copeiro. Faraó tem um sonho também. Morreu, o copeiro voltou, o padeiro morreu, e ali conhece a história, ele teve um sonho, e aí o copeiro lembrou, lá na prisão, quando eu estava lá, chefe, tem um jovem lá que interpretou o sonho, eita glória, olha Deus mudando o cativeiro, olha Deus começando a mudar. Ele poderia dizer assim, eu estou preso, fui vendido, fui jogado na cisterna, fui vendido como escravo, estou preso, cadê o sonho? Calma. Existe o processo, vai florescer, eita, naquele dia manda chamar, José se prepara, se barbeia, se limpa, toma um banho, amanhece na cadeia, mas vai dormir no palácio. Deixa eu dizer para você, o tempo de humilhação está acabando. Eu não posso dizer para cada um, mas você que está do lado de alguém pode dizer, diga assim, o tempo de humilhação está acabando. Mas diga com coragem, diga animada, diga animado, obreiro, diga aí. Aleluia, o tempo de humilhação está acabando, aleluia. Há coisas novas chegando para a vida de alguém aqui nesta noite, pastor Jovair, pastor Jová, aleluia. Deus está cercando esse ambiente, aleluia. Há uma glória que vai ser derramada sobre este lugar. Você chegou aqui até pensando em desistir, mas Deus hoje vai mudar a tua história. Só quem quer que Deus mude a história, joga a mão lá em cima, abre a boca e glorifica ao Senhor. José interpreta o sonho, dá o conselho. O rei já coloca um anel na mão, já coloca um colar, já honra ele. E ali começa todo um processo. José, já na condição de governador, casou com uma mulher, com uma jovem de uma família nobre, por nome Asenate. Com Asenate ele teve 2 filhos. E esses 2 filhos nasceram antes dos 2 anos de fome que viria a assolar o Egito.
porque Deus assim é assim que Ele faz, Ele alegra, Ele prepara antes, aleluia. O texto está bem discriminado entre parênteses aí, que antes de 2 anos da fome, o Senhor deu filho a José, e esses 2 filhos nasceram antes do ano da fome. O primeiro nome é Manassés, é o seu primogênito. Manassés foi dado esse nome porque, aleluia, estava dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho na casa do meu pai. Vocês sabem que na cultura judaica, os pais colocavam o nome de acordo mediante as situações vividas. O nome era dado aos filhos mediante a ocasião, seja boa ou seja mal, era dado o nome dos filhos, e nós colocamos o nome às vezes nos nossos filhos só por achar bonito, não é verdade? A cultura judaica não era assim. Mediante ao que acontecia, colocava o nome Isaac, riso, filho da alegria; Moisés, tirado da água; e Cabode, foi-se a glória. Cada circunstância se dava um nome. José vai colocar o nome do primeiro de o que, irmãos? Ah não, vocês estão ligados ou não? Vocês estão aí ou não? Como que é o nome do primeiro filho? O nome do primeiro filho é Manassés. Significa, diga comigo, aquele que me faz esquecer. Eita glória. Começo a pregar aqui agora. Aquele que me faz esquecer. Porque 13 anos de servidão, aprisionamento de José, era agora coisa do passado. Tiveram início a uma nova vida. É como dizer: estou renunciando à ira, estou renunciando à raiva, estou renunciando à mágoa. Entendo o que o Senhor tem para você nessa noite. Deus vai te fazer crescer, vai. Porém, primeiro vem, antes de te fazer crescer, antes de Efraim, vem quem? Manassés. Eita, estou sentindo Deus aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Hoje Deus fala com você nesta hora. Renuncia tudo que atrapalha, que o teu louvor chegue até a Deus, que a tua mensagem chegue até a Deus, que a tua oração chegue até a Deus. Aleluia. Manassés, Deus me fez esquecer. Esse esquecimento não é lembrar com tristeza e de modo de sofrimento passado, não é amnésia, mas é sim superação. Quer crescer? Se supera. Enquanto Manassés não nascer na tua vida, Efraim não vem. Tem gente que quer Efraim primeiro para depois ir Manassés. Não, primeiro é Manassés, é te fazer esquecer. Esquecer a mágoa, esquecer o ressentimento, esquecer aquela palavra que te feriu, é esquecer quem te ofendeu. Diminuiu glória porque ninguém quer esquecer, não é verdade? O orgulho humano é demais, não. Se quiser tem que vir até mim pedir de perdão e de joelho. Se não, não perdoa. Pois é, se você está agindo assim, Efraim não vai nascer. Você quer florescer, querido? Eu sou pastor de igreja, eu não vim aqui mexer com o teu ego, dizer receba, pega, vai. Não, querido. Eu trouxe uma palavra, estou trazendo uma palavra pastoral para você nesta noite. Aleluia, porque tem muitos por aí que pega, tem anjo, tem não sei o que, eu creio que tudo isso tem, mas nessa noite eu venho falar a verdade do Senhor para a tua vida. Se você quer florescer, primeiro você precisa esquecer, primeiro você precisa passar por um processo de transformação. Aí eu não gosto desse pastor, aí eu não gosto dessa dirigente, aí eu não gosto desse uniforme. Para de reclamar e começa a glorificar o nome do Senhor, para que você floresça. Manassés, Deus me fez esquecer. É não lembrar. Esse esquecer
é como testemunha de que Deus havia apagado os pensamentos tristes. Ô, meu irmão, falar de José hoje é bonito, né? Sim ou não? Falar de José é bonito, sim ou não? É lindo. Mas e passar pelo que ele passou? Falar de Davi é legal. Menininho, pegou a pedra, foi lá, matou. Coisa linda. Mas vai passar pelo que ele passou. Eu queria ser um Paulo na vida, mas vai passar o que ele passou. Naufrágio, perigo de morte, frio, prisão, açoite, parada, nu. Quero mais não, pastor. É bonito contar, mas é difícil viver. Chega de viver de aparência. O Senhor quer que você comece a florescer. Mas entenda, nessa noite eu já vou caminhando para o final. Eu quero chamar Manassés. Eu quero esquecer. Manassés significa esquecimento. Imagina, está nascendo José, perto, junto, não sei que hora que ele pegou o menino, mas quando ele pega, ele diz assim: o menino vai chamar Manassés, esquecimento. Quero esquecer as invejas dos meus irmãos. Quero esquecer o ódio dos meus irmãos. Quero esquecer que eles me jogaram num poço. Quero esquecer que eu fui vendido. Quero esquecer que fui injustiçado na casa de Potifar. Quero esquecer que estive 2 anos na prisão. Eita, o que te faz chorar, o que te faz sofrer, pare e pense, Deus te fará esquecer toda dor e todo sofrimento. Você que veio aqui nessa noite, aleluia, eu sou homem de Deus nessa hora e profeta para a tua vida, para dizer para você, aleluia, todo esse sofrimento vai passar hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. 12 pessoas acreditou nessa palavra. Eu vou dizer novamente, aleluia, o tempo de sofrimento está acabando para você hoje. Eu não vim brincar de ser pregador e nem estou preocupado com o movimento, porque eu não preciso disso, mas eu venho da parte de Deus e da oração dizer para você: todo sofrimento está acabando hoje, e não é porque veio eu lá do Paraná, não, é porque Deus está presente aqui, desde que foi marcado essa data, este congresso, aleluia, Deus marcando essa data na tua vida. Você crê? O próprio Deus te fará esquecer. O nascimento de Manassés trouxe alegria para José, trouxe superação, esquecimento e perdão. Trouxe perdão. Primeiro nasceu quem? Quem que veio primeiro? Manassés é o que mesmo? Significado? O que é? Vamos lá, 1, 2, 3. Diga comigo: Deus me fez esquecer. Manassés, diga. Significa: Deus me fez esquecer. A Bíblia não fala o tempo. Talvez alguns teólogos aqui podem me ajudar. O tempo que foi para que Efraim nascesse. Mas o certo é que Efraim nasce, vem o segundo filho. O segundo filho nasce. E o nome do segundo filho quer dizer o quê? Prosperidade. Dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Repete após mim: Deus, não dá para ser melhor, pelo tanto de gente que tem aqui, é para escutar lá na praça. Vamos lá: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Mais uma vez e última vez: Deus me fez florescer na terra da minha tristeza. Você crê nisso? Aleluia. Você vai florescer. Te prepare para pedir a oportunidade pós esse congresso e dizer: a minha vida mudou por causa daquele tema.
no florescer, a minha vida mudou, foi um divisor de água. Até ali eu chorava de angústia, até ali eu sofria, até ali eu era caluniada, até ali era uma tristeza em casa, até ali era sofrimento, mas Deus mudou a minha vida. Eu venho lhe dizer, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida hoje, em nome de Jesus. Efraim quer dizer frutificação. Aleluia. Efraim nasce. Foi necessário primeiro Manassés. Efraim é duplamente frutífero. É dupla fertilidade. Efraim é fecundidade. É indicativo de sua condição espiritual. Deus me fez crescer. Deus me fez feliz. Deus me fez prosperar. Efraim vem como testemunho das providências, misericórdia de Deus na terra da minha aflição. Primeiro vem o esquecimento, depois vem o crescimento. Diga comigo, primeiro vem o esquecimento, depois vem o crescimento. Ninguém cresce sem antes esquecer. Há um versículo em João que diz 12:24, em verdade, vos asseguro que o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanece nele só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Oh, glória! O grão cai, primeiro ele morre, para depois ele germinar e crescer. Você está entendendo, querido? Enterra hoje tudo que te feriu, porque hoje Efraim vai nascer na tua vida. Vai crescer. Para crescer tem que esquecer, para florescer tem que esquecer. Agora que esqueci, quero crescer. Você vai crescer. Se você crê nessa palavra, querido, seja profeta para você. Levante a tua mão e diga assim, ó: eu vou crescer. Eita, isso é exercer a fé. Mais uma vez diga: eu vou crescer. Diga mais uma vez, diga: eu. Agora que eu esqueci, ficou a fase de esquecer. Para crescer, tem que esquecer. Se você não perdoa, você não cresce. Se você guarda rancor, você não cresce. Se você guarda mágoa, você não cresce. Se você é vingativo, você não cresce. Para crescer tem que esquecer. Esse negócio, eu te perdoo, mas não fala mais comigo, isso não é esquecimento. Eu te perdoo, mas não olhe mais na minha cara, isso não é esquecimento. Efraim não vai nascer enquanto você não E o processo de crescimento, observa que ele vem em tempo de dificuldade, querido. O processo de crescimento vem em tempo de dificuldade. Sabe quando você olha e fala assim, ó, não tem mais jeito, acabou tudo. E Deus fala assim, acabou não, é agora que vai começar. É agora que vai começar. É agora que vai começar. Eita glória. Minha mãe orou pelo meu pai por mais de 40 anos para que ele pudesse aceitar a Jesus. A gente já tinha até desistido. Ih, mãe, não adianta mais não. Pai, não tem mais jeito, não adianta. Mas ela fala, não, enquanto eu tiver vida, eu vou continuar orando. Porque eu creio. Ela dizia, eu creio. Para, mãe, não adianta, não. Eu creio. E Deus faz umas coisas maravilhosas. A minha mãe já partiu para a eternidade, mas as orações e as lágrimas dela está diante de Deus. Existe oração que ainda tem resposta.
Hoje meu pai, que morava em Loanda, está morando em Sinop com a minha irmã, sendo dependente dela por causa, teve que amputar um pedaço do pé. E aonde ele tem que ir hoje? Para onde ele tem que ir hoje constantemente? Para a igreja. Ele tem que ouvir a palavra. Já aceitou Jesus algumas vezes, mas foi bem evangelizado. Minha mãe já partiu, mas nós estamos crendo que o meu pai também vai. Aleluia. Eu creio nisso, sabe por quê? Porque ela nunca desistiu, ela sempre acreditou. Creia, minha irmã. Talvez você está orando pelo seu esposo que está perdido, está longe, foi embora. O nosso Deus, ele muda a história, ele muda a situação. O nosso Deus, ele é especialista em olhar para quem não dá, ninguém dá nada, a sociedade não dá nada, e Deus vai lá e transforma, querido. Aleluia. Eu creio que Deus vai fazer isso, pastor Jeová. Aleluia. Nesta igreja, nesse bairro e nessa cidade, pastor Jovaí. Eu creio. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Saiba que o ressentimento tem poder de nos fazer parar. O ressentimento tem poder de nos fazer estagnar. Mas, eita, para crescer, quebra isso hoje, e você vai começar a crescer e prosperar, florescer para a honra e glória do nome do Senhor. E eu termino aqui. Não importa a ira dos teus irmãos, Deus vai te fazer crescer. Não importa, querido, a ação dos teus irmãos, Deus vai te fazer prosperar. Eu venho lhe dizer, não importa o tempo de escravidão, Deus vai te fazer crescer. Eu estou pregando para você. Não importa o tempo que passou, vai chegar o tempo de florescer. Não importa pelo valor que te venderam, você vai crescer e vai florescer. Não importa as calúnias, você vai florescer. Fica de pé, querido, por bondade, com permissão dos pastores. Não importa o tempo de prisão, você vai crescer. Não importa a humilhação, você vai prosperar. Aleluia. Não murmure, não reclame, creia tão somente. Aleluia. Efraim chega para a tua vida hoje. Vai andar aleluia. Feche os seus olhos, querida. Feche os seus olhos. Grupo de louvor, prepara o louvor. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Aleluia. Se equivocou. Você pode fechar os seus olhos. Eu vou ministrar sobre a tua vida. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos a fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências dizem que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Ainda tem vida aí. Existe vida. Ainda tem vida aí, ainda tem. A unção de Deus sobre esta casa. Há um renovo de Deus sobre este ambiente. Há um renovo de Deus sobre este ambiente. Aleluia. Tem alguém para Jesus nessa noite? Pelo menos na hora da apresentação não apareceu ninguém levantou a mão. Não sei se tem alguém para Jesus. Está vindo um jovem ali, entregando, reconciliando. Depois nos informe aí. Essa jovem está aceitando, pastor?
Olha aí, ó, 2 almas para Jesus. Eu vou dizer novamente, 2 almas para Jesus. Eu vou dizer pela 2ª vez ou 3ª vez, 2 almas para Jesus. Valeu a pena as lágrimas, orações. Valeu a pena, irmão Viviane, pastor Jeová, pastor Jovaí, valeu a pena, aleluia. Levante a tua mão para cá, querido, levante a tua mão, aleluia. Se tem a 3ª, sai do teu lugar e vem aqui à frente, que nós queremos orar por você, aleluia, aleluia. Com as mãos levantadas, igreja, pode levantar as mãos, levanta para cá as mãos. Se tiver a 3ª pessoa, sai do seu lugar e vem aqui à frente, que nós vamos orar. Ore comigo, Senhor Deus, Pai que estás no céu, olha para essas vidas agora, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós intercedemos, nós clamamos por essa vida agora, Pai eterno. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Satanás tentou destruir, Satanás tentou tirar, mas é o Senhor que dá vida, Pai. Olha para essa vida agora, Senhor eterno. Talvez já tinha perdido as expectativas de vida, mas hoje a vida muda agora, muda. Sai, seja liberta agora, em nome de Jesus. É Deus operando na casa. Eu quero orar por você. Estou dentro do tempo que o pastor me deu, já vou encerrar, mas eu quero orar por você, irmão. Por você, irmã do Chico Dração. Por você, jovem, moço, irmão. Eu gostaria de orar por você que precisa florescer. Saia do seu lugar. Se essa palavra falou com você em alguma parte dela, corra aqui à frente por bondade. Pode cantar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o ainda fim, que o cenário diz que não, as evidências gritam que é pra desistir. Ainda que alguém olha e diz não, eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a vida. Não importa a sua necessidade. Existe vida. Vem mais pra frente. Vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou. Deus está fazendo florescer. Eu vou entrar Deus no está ambiente, fazendo não terá, florescer. com os olhos da supremacia Você pode adorar, você pode adorar. Levante a mãozinha, adora ele, adora ele. As evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda existe vida. Senhor, por essas vidas eu oro agora, Pai. Por essas vidas eu clamo agora, Senhor eterno. Por essas irmãs e irmãos que tiveram a coragem de sair dos seus lugares, ó Pai. Eu declaro sobre a vida deles agora
que o tempo de aflição já acabou. Pai eterno, eu quero crer, Senhor, que é tempo de florescimento, é tempo de crescer, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu intercedo por essas vidas agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Olha para o campo de Naviraí, Senhor. Olha para esta congregação, olha para a vida dos pastores que aqui estão, esposa de pastores, ó Pai. Olha para a tua igreja, Senhor. Olha para as tuas filhas, Senhor. Pai, eu quero crer que hoje, Senhor, pelo poder da tua palavra, Pai, esse sofrimento acabou. Só quem crê que vai florescer, levante a mão, abre a boca e glorifica o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Existe vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, louvamos a Deus pelo que o Senhor tem feito nessa noite aqui em nosso meio. Amanhã, às 8h30 da manhã, café com palavra, onde estará ministrando a palavra de Deus a pastora Miriam Correia, esposa do pastor Márcio Correia, estará ministrando amanhã, no período da manhã. 8 horas, né? 8 horas da manhã, o café com palavra, tá? E nós vamos ter aqui o departamento infantil, atendendo aqui, como todos os domingos, na salinha, né? As crianças ali atrás, o café da manhã também ali para as crianças. Quem tem seus filhos, pode trazer normalmente o departamento infantil, e a sala dos jovens também, com a EBD, vai estar funcionando. Então amanhã, a partir das 8 horas da manhã, o café com palavra, aqui dentro do templo, só para as mulheres e o pessoal da mídia que vai estar trabalhando. E à noite, às 18 horas, tá? Amanhã o encerramento será às 18 horas. Como todos os domingos, né? Todas as nossas igrejas, o culto no domingo, às 18 horas. E nós temos aqui cantina, tá? Cantina aí funcionando aí para construção. Os irmãos passam ali, abençoa. Os irmãos que são de Itaquiraí, que são de Juti, dos assentamentos, passa ali. Eles vão dar uma ficha para vocês pegar um lanche ali, ok? Vem, tá? Passa ali, né? E vai dar a ficha ali para vocês pegar um lanche. E os irmãos da cidade, passa e abençoa ali a cantina, que é para a obra de Deus, para o bom andamento da obra do Senhor. Nosso pastor presidente estará colocando aqui ponto final da reunião. Os irmãos, já estaremos terminando. Que Deus abençoe você e a sua família, seu retorno para casa, os irmãos que estão de Naviraí, que Deus te leve em paz, aqui, que Deus nos leve em paz até a nossa casa, que tenha uma noite de bênção, uma noite de vitória para a sua vida. E amanhã tem mais. Amém, meus irmãos? Temos culto em todas as nossas congregações, mas aqui será a festividade, o encerramento da festividade da noite, amanhã à noite, às 18 horas, né? Amanhã, lembrando.